Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo, se reapresentam na segunda-feira para a última semana da pré-temporada, antes da estreia no Campeonato Gaúcho, agora já com o retorno do técnico Eduardo Cudê, que de carro voltou da Argentina para Porto Alegre e que agora fica à disposição para comandar as atividades no CT Parque Gigante. Enquanto isso, o Inter segue no mercado de transferências buscando avanços. Rômulo teve a sua compra anunciada pela direção colorada. Borré entrou em campo pelo Werder Bremen e o pai do jogador fez uma revelação especial. O atleta deverá, nesta segunda-feira, buscar a liberação junto ao Werder Bremen, através de uma reunião com a direção do clube alemão. A gente fala também a respeito de Thiago Maia e a busca por mais reforços no mercado. E também falamos sobre Johan, o queridinho de Cudê, que agora chegou ao Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 14 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? Vamos começar falando sobre o dia de treinamentos que não aconteceu, tá? Os jogadores descansaram ao longo desse domingo, foi folga dos atletas e na segunda-feira a equipe volta a trabalhar em 2 turnos, pela manhã às 9 e pela tarde às 5 horas da tarde. E aí, já com o retorno esperado do técnico Eduardo Cudê, que acertou com a direção uma liberação de uma semana por motivos pessoais, ele ficou na Argentina, não participou dessa primeira semana de pré-temporada e voltou de carro da Argentina para Porto Alegre. E agora já está na capital gaúcha, podendo comandar as atividades no gramado do CT Parque Gigante, que devem ter, a partir desse início de semana, um viés mais técnico, um viés mais tático também, situações de jogo começando a ser trabalhadas pela comissão técnica do Internacional, tá? Então, nessa segunda-feira, a grande novidade no gramado do CT será, de fato, Eduardo Cudê voltando às atividades em Porto Alegre. Enquanto isso, o Inter faz seus movimentos no mercado e anunciou neste domingo uma compra que já havia acertado ao longo das últimas semanas e que a gente até falou aqui, que é a do volante Rômulo, de 23 anos de idade. O Rômulo agora acertou um contrato em definitivo com o Internacional, através da compra dos seus direitos econômicos pelo Inter junto ao Atlético de Minas Gerais. O Inter paga algo em torno de 750 mil euros pela compra do Rômulo, 3 milhões e 500 mil reais aproximadamente, tá? E tem agora os direitos econômicos e os direitos federativos em definitivo do jogador. O Rômulo é um jogador que desperta o interesse de equipes do exterior e já vieram sondagens, por exemplo, para ele na casa de 2, 3 milhões de euros, um valor bem maior do que o Inter já pagou nesse jogador. Então o Inter enxerga no Rômulo, além de um jogador que pode se desenvolver, que pode ser importante para o Cudê ao longo da temporada, enxergam no Rômulo um jogador que vai render grana a curto prazo, vai facilmente conseguir se pagar e gerar lucro para o Internacional, e agora ele tem o seu contrato em definitivo com o clube, tá? Mas avançando no mercado, é claro que a principal operação sendo feita pelo Inter neste momento envolve Rafael Borré. E a gente trouxe no Diário do Inter KTO de sábado que a direção do Internacional segue na Alemanha, inclusive com mais peças do que somente o presidente Alessandro Barcelos. E hoje o presidente e todas essas pessoas acompanharam, não sei se no estádio, acredito que é à distância, porque eles estão em Frankfurt e não em Bremen, mas acompanharam a partida do Werder Bremen contra o Bochum da Alemanha e foi um empate pelo placar de 1-1, onde o Borré foi titular e jogou até os 19 minutos da segunda etapa. Não foi um bom jogo do Borré. Ele pouco tocou na bola, ele pouco participou, deu um bom passe no máximo e depois saiu no segundo tempo da partida. Inclusive, quando ele saiu, o Werder Bremen estava perdendo a partida, tá? Foi aos 23 minutos, na verdade, da segunda etapa, quando ele saiu. O Werder Bremen estava perdendo o jogo. E depois buscou o empate nos acréscimos, tá? Mas o Borré, de fato, não fez um bom jogo nesse fim de semana. Mas, sobre Borré, a informação que vem agora da Alemanha, ou melhor, a informação que o pessoal do Revista Colorada conseguiu, e o Giovanni Fairoli, que é para mim o melhor setorista de Internacional do Rio Grande do Sul na atualidade, ele conversou com o pai do Borré. E o pai do Borré deu uma informação preciosa sobre o futuro do jogador. Nesta segunda-feira, Borré terá uma reunião com a direção do Werder Bremen, a fim de solicitar a sua liberação.
e explicar os motivos pelos quais ele não quer mais seguir jogando no Werder Bremen. E dessa forma, o Borré tentará forçar e pedir para os dirigentes que aceitem a proposta da maneira que ela está. 5 milhões de euros para o Eintracht Frankfurt, 300 mil euros para o Werder Bremen. O Werder Bremen até aceitou conversar com o Borré sobre isso e deve aceitar a liberação pela leitura de todo mundo que está no negócio. Mas antes queria que o Borré jogasse a partida desse domingo. Depois do jogo, o Werder Bremen agora deve sentar com o Borré e deve dar a liberação. E dando a liberação, o Borré é jogador do Inter, tá? Porque, inclusive, já tem um documento assinado com o Internacional. Então, existe chance, sim, de caso essa conversa entre Borré e Werder Bremen ela evolua, o jogador já seja anunciado nessa segunda-feira pelo Internacional e seja jogador do Inter já nessa segunda-feira pelo Internacional. Então, essa segunda-feira vai ser crucial no anúncio e na negociação pelo jogador. O Inter está na Alemanha ainda e busca fechar essa história ao longo desta semana e, repito, essa segunda-feira, de acordo com a informação passada pelo pai do Borré para o pessoal do Revista Colorada, para o Giovanni Fairoli, essa segunda-feira vai ser fundamental, tá? Além disso, depois de fechar com o Borré, quando o Inter fechar, a direção segue na Europa, em especial o presidente Alessandro Barcelos, porque outros alvos devem ser buscados pela direção. Se busca um primeiro volante, que eu vou falar daqui a pouquinho, ficha número 1 é o Thiago Maia, mas se busca também um lateral esquerdo, outras posições o Inter está avaliando no mercado, e não é só de Borré que se vive a passagem colorada pela Alemanha através dos seus dirigentes, tá? Thiago Maia é o ficha 1, e o Inter andou nessas conversas ao longo dos últimos dias, tá? No sábado teve reunião, o Inter está avançando com o Flamengo e está se aproximando de um desfecho com o Thiago Maia. Mas me parece que o Inter está indo com cautela porque deve ter outras opções também na Europa. Mas o Thiago Maia é hoje o ficha 1, tá? É hoje o ficha 1 e é um cara com o qual o Inter está avançando as negociações e pode isso andar a partir dessa semana para ter um primeiro volante depois que o Fernando acabou não vindo. Sobre Johan, na tarde desse domingo eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o jogador e trazendo lances de Johan, onde eu reagi para entender como que ele encaixa na equipe do técnico Eduardo Cudê, um atacante de infiltração, boa finalização e voluntarioso, que é o meia, né, de infiltração, boa finalização e voluntarioso, que é o xodó de Eduardo Cudê, ou era o xodó do Cudê no Atlético, e deverá ser também no Internacional. Só clicar aqui para assistir e ver os lances de Johan para entender como que ele encaixa no time do Inter, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Alguns jogos dessa segunda-feira. Atalanta e Frosinone, pela Série A do Campeonato Italiano, odds da Atalanta 1.41. Juventus e Sassuolo, odds da Juventus também 1.41. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!